Shalom Vrahá, paz e bênção a todos. Hoje o nosso tema vai circular em cima de um ministério, de uma função, ao qual todos os cristãos estão inseridos. E por estar inseridos precisam desenvolvê-lo. Você deve estar se perguntando qual seria esse ministério, essa função, essa obrigação. É o que nós chamamos de oração. Em hebraico, tefilá. Como esse ministério, essa função, exerce tanto poder em nós, no mundo físico e no mundo espiritual. A oração tem um poder de preparar as pessoas. E ao mesmo tempo que prepara as pessoas, ela tem um poder de transformar o ambiente. Ela tem um poder de reverter quadros. Nós não temos ideia do poder que uma oração, nós não temos ideia do que uma oração é capaz de fazer e acontecer. E é por isso que eu quero trazer para vocês um conceito do qual eu sempre trago, voltado para o judaísmo, a respeito desse conceito. Eu não sei se vai ficar só nesse vídeo, se vai ter outros relacionados a ele, mas eu gostaria que você comentasse esse vídeo, que você, caso te abençoe, desse um like, compartilhasse, que você pudesse ajudar de alguma forma o nosso canal a crescer. E se for útil para você, eu tenho absoluta certeza que também será útil para outras pessoas. Então vamos para o meu texto. O que seria oração? O que seria um tefilá? A primeira coisa que eu gostaria de destacar é que todos, de uma certa forma, já têm uma ideia pelo menos básica. É que a oração é um portal que nos conecta ao infinito. E quando eu falo do infinito, eu estou me referindo ao sagrado, ao eterno, ao Criador dos céus e da terra, daquele que enviou o seu único Filho com a missão de nos resgatar dos nossos pecados. E ele começa dizendo o seguinte: porém, se por um lado as orações são parte indispensável da religião, e quando eu me refiro à religião, estou falando que geralmente todas as religiões ela tem o seu momento de meditação, de concentração, no sentido de olhar para dentro de si ou olhar para fora de si, buscando, de uma certa forma, as forças, dependendo da religião. Mas quando eu falo aqui da religião, eu estou falando daquela religião que busca o verdadeiro Deus, que tenta agradar, que foi resgatado por esse verdadeiro Deus. São também as que mais perplexos nos deixam. E por que seria necessário orar? Por que é tão vital orar? Eu sei que existem várias explicações, existem livros escritos com esse tema, livros belíssimos, mas eu quero trazer para vocês uma visão mais judaica da coisa. Então, por que seria necessário orar? O Deus onisciente certamente está ciente de todas as nossas carências e anseios. Ele sabe o que há em nosso coração e na nossa mente. Ele não necessita da nossa intervenção para poder articular esses anseios. Isso é muito interessante. Ele não precisa, na nossa concepção, por ele ser onisciente, ele sabe daquela dor mais íntima, que às vezes está tão escondida, que às vezes nós nem sabemos que está lá, e às vezes acontece um retrocesso na nossa caminhada e de repente aquilo que estava guardado salta para fora, para que conheçamos aquilo que estava lá dentro, debaixo do tapete, e se não fosse de tal forma não apareceria. Então aquilo que está mais oculto, mais escondido, Deus conhece. E Ele sabe de tudo que se passa aqui e aqui. Ele conhece os nossos anseios, dores, decepções, as nossas perplexidades. Ele sabe
até dos sonhos que ainda nem passou pela nossa cabeça, mas que está lá dentro. É interessante que mesmo ele sabendo disso, por que a oração se torna tão importante? A Torá, quando eu falo da Torá, eu quero deixar bem claro que pode ser uma referência aos primeiros 5 livros, que vai ser o que nós usaremos aqui. Pode ser todos os escritos do Taná, do Gênesis a Malaquias, e também pode ser uma referência total de toda a Bíblia. Então a Torá diz o seguinte: o homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Onde é que está isso? Exatamente lá ao Samuel, 1 Samuel, 2 Samuel, capítulo 16, verso 7, se eu não estou equivocado. Se eu não me engano é 1 Samuel, capítulo 16, verso 7, que é naquele momento onde Samuel vai consagrar, vai separar, vai ungir Davi para ser o novo rei de Israel. Então, quando Samuel se depara com os filhos de Ishai, que os filhos de Zessé, ao ver aqueles meninos com porte de soldado, sabe, bonitos, bem afeiçoados, carismáticos, com cara de guerreiro, de valente, Samuel se engana pela aparência e Deus retrata para ele que Deus não vê daquela forma que ele estava vendo. Samuel, como qualquer ser humano, só era capaz de articular pensamentos a respeito de alguém pela aparência, até conhecer de maneira mais profunda, é claro. Mas Deus conhecia o coração. E é baseado nisso que nós vamos agora para essa aprofundamento do sentido da oração. Bom, se Deus conhece o coração, então qual o propósito? Qual o objetivo? Qual é a finalidade da oração? Por que eu preciso orar, visto que ele já conhece, visto que ele já sabe? E muitas dessas necessidades ou é um resultado de uma má escolha nossa, ou é produto da própria articulação da vida, ou provocado pelo próprio Deus. A palavra hebraica para oração é tefilá. Essa palavra tefilá deriva de uma raiz que significa juntar. Olha que interessante, unir. A tefilá, portanto, serve para unir o homem a Deus. Existem duas coisas muito interessantes, muito poderosas na vida de qualquer cristão, entre tantas outras, mas duas devem se destacar, que é o estudo da palavra de Deus e a devoção à oração a Deus. Os cristãos, como nós somos, dizem o seguinte, que quando nós oramos, nós estamos falando com Deus, e quando nós lemos a palavra de Deus, é Deus falando conosco. Isso é uma forma muito inteligente de nos incentivar a orarmos e estudarmos a palavra de Deus. Mas a palavra tefilá está justamente dentro da sua raiz, trazendo a ideia de unir, muito interessante isso, e de juntar. Então a oração é a minha conexão com Deus. Orar é o momento que eu me uno com o sagrado. Quando eu oro, quando eu estou buscando a presença daquele que vive e reina para todo sempre, algo fantástico está acontecendo nesse processo. Algo glorioso está acontecendo enquanto eu estou orando. E nós vamos ver de maneira mais profunda como é que isso se dá, como é que isso acontece e a importância disso está acontecendo justamente no mundo espiritual. Eu acho isso fascinante, eu gosto de falar um pouquinho sobre isso porque faz parte do nosso cotidiano, faz parte da nossa lida, faz parte daquilo que nos envolve, faz parte de um plano bem orquestrado pelo nosso próprio Senhor. Então, de volta ao nosso estudo,
Através da oração, o indivíduo liga-se espiritualmente a Deus e esta serve, ou seja, a oração serve, portanto, como canal para invocar e irradiar as bênçãos divinas. Lindo demais isso aqui. E importante ao mesmo tempo. No momento que eu me curvo para orar ao Eterno, no momento que eu me debruço para orar ao Senhor, no momento que eu o invoco, eu estou tão somente trazendo luz para a minha vida. Eu não estou tão somente trazendo essa iluminação sobre a minha vida, sobre a minha família, sobre aquilo que me pertence. Eu estou gerando algo concreto para este mundo. Eu estou gerando um resultado positivo para este mundo. Uma das literaturas judaica ensina que através do desejo de orar e da concentração, ao fazer isso, a pessoa pode vincular a sua vontade à vontade de Deus. No momento que eu me debruço nos aposentos das orações, no momento que eu me curvo para orar, eu estou nesse momento gestando, eu estou nessa conexão com Deus. Eu estou também sendo impactado, não muito mais pela minha vontade, mas sim pela vontade daquele cujo qual os seus pés nos curvamos. Olha que tremendo isso. Por isso que quando nós oramos com intensidade, com devoção, é natural que nós comecemos a pensar mais em obedecer a Deus, a trazer à existência mais os mandamentos de Deus, de realizar mais os desejos do Eterno, de concretizar seus mandamentos, de fazê-lo visível através da nossa obediência. Isso é muito interessante. E fazendo dessa forma, quando eu faço isso com a verdadeira intenção do coração, que em hebraico significa kavaná, quando eu estou fazendo isso, ao mesmo tempo que eu estou orando, ao mesmo tempo que eu estou me unindo a Kadosh Baruch Hu, ao Eterno, ao mesmo tempo que eu estou gerando em mim a vontade dele no meu interior, nesses períodos extraordinários, eu estou também gerando o poder de efetuar mudanças espirituais e físicas nesse mundo. Isso é de uma beleza extraordinária. Nós temos isso inconsciente, nós temos essa ideia no nosso inconsciente. Mas quando isso é esclarecido de maneira verbal, de maneira gerada em palavras, que nós começamos a ouvir essas palavras e começamos a gerar imagens, a beleza disso é tão grande que nos faz perceber que nós não estamos vivendo na potencialidade do que deveríamos por culpa nossa. Nós não estamos gerando realidades espirituais, nós ainda não estamos gerando mais do reino de Deus nesse mundo, porque estamos orando ou de maneira equivocada, ou não estamos orando como deveríamos orar. Então, se gera o poder de efetuar mudanças espirituais e físicas no mundo, então o poder da oração realmente vai trazer à lume aquilo que o Senhor Yeshua disse. O Senhor Jesus afirmou o quê? Que obras maiores do que Ele nós realizaríamos. Cara, isso é fantástico. Isto ajuda a explicar por que a oração deve ser expressa através de palavras, e não apenas de pensamento ou de sentimentos. Eu fui criado na igreja e algumas pessoas sempre me instruíam que eu deveria orar mais pelo pensamento e menos por palavra, para que o diabo não ouvisse as palavras que estavam saindo dos meus lábios e por conta disso impedisse, atrapalhasse o mover de Deus. Na concepção rabínica, na percepção judaica, isso é totalmente diferente. Orar em pensamento tem os seus níveis de alcance. Colocar diante de Deus os sentimentos que geram essas orações tem o seu lugar.
Mas segundo os sábios, mais poderosa é a oração falada. Claro que essa oração falada não precisa ser dita ao ouvido de todos, mas que elas precisam ser verbalizadas. Além de verbalizar, conter também a fórmula terapêutica, porque quando você fala, você está externalizando, você está jogando para fora aquilo que está dentro de você. Você está desabafando, você está jogando para fora um sentimento de dor, de decepção, de ódio, seja lá o que estiver dentro do coração de uma pessoa. Ao orar, ela está trazendo cura terapêutica para a alma dela e, por sua vez, para o seu corpo. Então, os sábios dizem que a oração, já que ela pode gerar o poder de efetuar mudanças espirituais e físicas no mundo, isso explica a sua importância de ser verbalizada. Ele continua: as palavras que saem dos nossos lábios têm uma realidade física e tornam-se instrumentos através do qual o cumprimento espiritual da oração pode tornar-se real no plano físico. Cara, isso é tremendo. Ou seja, olha que interessante. Por que nós devemos verbalizar? Explica que quando assim falamos, quando assim agimos, a realidade física, as palavras que saem dos nossos lábios têm uma realidade física e torna-se instrumento através do qual o cumprimento espiritual da oração pode tornar-se real no mundo físico. É como se, vou colocar entre aspas, quando a Kadosh Baruch Hu foi criar o mundo, o universo, os mundos, ele usou a verbalização. Como o pecado nos desconecta do sagrado, as nossas palavras, elas ganham um sentido de não serem tão ativos, e quando são ativos, geralmente é para o lado negativo. E a única forma de nós restaurarmos esse poder para a positividade da criação se faz através da oração, através dos louvores e através da meditação da palavra de Deus verbalizada, que acaba se transformando também nas pregações e no evangelismo, fazendo com que as realidades espirituais se tornem uma realidade no mundo físico. E por que isso? Porque enquanto aquilo que eu estou falando está só no mundo da minha concepção, quando eu me uno com o sagrado, e através dessa unidade com o sagrado é gestado em minha vontade de Deus, as palavras que eu estou orando, que eu estou colocando diante de Deus, pode trazer do mundo espiritual a realidade física, a transformação daquilo que eu estou pedindo, a mudança radical daquilo que eu estou pedindo, a transformação de uma pessoa, de um lar, de um país, do mundo. E ele vai explicar o seguinte: os pensamentos e os sentimentos, por mais sagrados que possam ser, são realidades abstratas e espirituais. Elas só estão aqui e no mundo das ideias. Elas ainda não foram verbalizadas, ainda não foram ditas, ainda não foram dada a oportunidade de materializar aquilo que eu estou pedindo. Deixa eu ministrar essa palavra. Às vezes nós nos envolvemos com problemas tão difíceis. Às vezes o ser humano é acometido por doenças incuráveis, por problemas insolúveis, humanamente falando. E esse é um momento onde a nossa limitação nos é apresentada. É onde nós compreendemos que nós não somos capazes de resolver e vencer todos os desafios sem a ajuda de alguém, e em especial sem a ajuda do Eterno. Isso é tão sério, isso é tão poderoso, que quando isso acontece ou acontecer, nós precisamos dobrar os nossos joelhos diante de Deus, apresentar essa realidade que estamos vivendo, e através dessa realidade física,
mas que muitas das vezes está no campo espiritual, no campo das ideias, e verbalizamos diante de Deus, colocamos essas necessidades, esses problemas na vontade divina, e nessa conexão, a probabilidade dessa situação se reverter é muito grande. O poder que Deus tem, a soberania que Ele tem, se for unida com a nossa devoção, com a nossa kavaná, realmente não haverá impossíveis para o homem de Deus, porque para ele nada é impossível. Para Kadosh Baruch Hu, nada o limita. Eu lembro que o Senhor Yeshua foi ao templo e entrou em um determinado lugar onde havia muitos enfermos, e havia ali um paralítico 38 anos doente. Havia 38 anos jazendo numa paralisia. E Jesus pergunta para aquele homem: queres ser curado? Ele responde: Senhor, não tem ninguém que, quando as águas se movimentam com o balançar dos anjos, que me jogue lá para que eu seja curado. E o Mashiach disse: levanta, toma o teu leito e vai embora. Aquele homem simplesmente levantou, tomou o seu leito e foi embora. Porque a oração tem o poder de transformar realidades. Quando Jesus perguntou para aquele homem se ele queria ser curado, ele verbalizou o que estava no seu coração. Ele colocou para fora o que ele desejava. Ele esboçou diante do Senhor o desejo que permeava o seu coração. Mesmo que não tenha sido talvez a resposta que, lendo a palavra, deveria ser dita, mas foi o suficiente para que Cristo solucionasse o problema daquele homem. E conosco não é diferente. Aquele homem precisou de 38 anos. E eu tenho certeza, pelo menos penso eu, que ele orava, ele pedia, ele se angustiava. Como ele não poderia sair daquela situação porque não tinha ninguém capaz de ajudá-lo, 38 anos aquele homem gestou a resposta para a sua oração. 38 anos aquele homem estava ali orando e mudando a sua realidade. Não importa quanto tempo estejamos, vou colocar dessa forma, na prova. É importante que nós cumpramos o propósito de Deus. Deixa eu abrir um parênteses aqui também. Nós devemos entender que o nosso tempo é diferente do tempo divino. Aquilo que nós estamos pedindo hoje, dentro da dimensão divina, quando ela é recebida, se Deus quer nos atender, no momento que nós oramos, nos momentos que nós colocamos o nosso pedido diante de Deus, e esse pedido é um pedido legítimo, naquele mesmo momento Ele nos atende. Naquele mesmo momento Ele envia a resposta para nós. Porém, o tempo divino com o tempo sagrado, claro que nos céus não existe tempo, estou falando de uma forma humana, até essa resposta vir, chegar na nossa dimensão e se materializar, isso demora um pouco, isso demora, como o caso desse homem, 38 anos. Outros 12, o caso da mulher do fluxo de sangue. Mas não importa o quanto tempo vai durar. O que importa é que as dimensões materiais, muitas das vezes, necessitam de ações, de pessoas, de circunstâncias que vá materializando o nosso pedido, que vá preparando a pessoa certa para nos atender o pedido da parte de Deus. E
Se não entendermos isso, nós iremos desistir de servir a Deus. Nós deixaremos de invocar o sagrado nome dele. Deixaremos de servi-lo. Deixaremos de nos conectar com ele. Então, à medida que nós iremos nos conectando com ele, é à medida que esse processo de materialização vai sendo acelerado. E à medida que vai sendo acelerado, as coisas irão se materializando. Eu sei que esperar pelo Senhor não é uma tarefa fácil. Aquele homem esperou 38 anos. Olha quanto tempo levou. Antes de Jesus nascer, ele já estava paralítico. Ele já estava sofrendo com aquele drama. Mas alguém orava por ele. Ele intercedia por ele, ele pedia socorro ao Senhor. Quantas vezes ele tentou desistir, quantas das vezes ele parou de orar por algum momento, mas em algum aspecto da vida dele ele relembrava, recobrava as forças e orava ao Eterno. E durante 38 anos, Yeshua, o Senhor Jesus, foi sendo preparado para aquele momento trazer a resposta de Deus para aquele homem. Cara, isso para mim, meus irmãos, é extraordinário. No momento que eu estou trazendo essa ministração para vocês, eu sei do que eu estou vivendo. Eu sei da dificuldade que eu estou passando. Eu sei que tem momentos que eu não quero nem dobrar os joelhos porque as palavras já me faltam. Tem momentos que é mais fácil orar por alguém do que orar pela minha situação. Tem momentos que é mais fácil, pela minha fé, eu ver a vitória do meu irmão do que ver a minha própria vitória. Do que sair desse estado que eu estou neste momento. No momento que eu estou gravando esse vídeo. Mas compreendo também que existe algo de Deus que está trabalhando neste tempo. Ela vai trazer a pessoa certa. Ela vai abrir a porta certa, no momento certo, no meu estado de amadurecimento correto. Para que quando essa bênção chegar, eu possa não somente desfrutá-la, mas fazer com que outras pessoas possam ser impactados por ela. E Deus não me deixa sem resposta. Deus sempre manda alguém para sanar essa problemática, não completamente, depois manda outro, envia recursos daqui, envia recursos de lá, para que a minha fé seja alimentada, e à medida que eu venha a orar, a me dedicar, a me unir com Ele, através dessa perseverança, dessa busca constante, não só a minha situação vai ser mudada, mas todas as pessoas envolvidas nela, ou que se envolverão nela, terão as suas vidas transformadas. Nesse momento aqui que eu estou gravando esse vídeo, eu quero até deixar a data, 23 de março de 2022. Hoje de tarde eu fiz uma oração com a minha família, pedindo que Deus seja rápido, se apresse, enquanto eu espero com paciência pelo Senhor. Compreender essa questão do tempo de Deus ao nosso tempo, essa entrelação entre o tempo de Deus e o tempo nosso, é que nos faz entender a preocupação do salmista. Escreveu o Salmo 40, quando ele diz: esperei com paciência pelo Senhor, e ele inclinou para mim o seu ouvido e atendeu o meu clamor. Ao momento de clamarmos, de perseverarmos, ao momento de espera, o tempo da paciência, também ao tempo que Deus inclina o seu ouvido, ao tempo que Ele determina a bênção e o tempo dessa bênção se materializar em nossas vidas. Eu sei que não é uma tarefa fácil. Eu sei o quanto é difícil você deitar na sua cama e saber que você tem isso e aquilo para resolver e todas as portas estão fechadas. Eu sei quanto é difícil dobrar os joelhos, tentar levantar um clamor, uma oração e não sair nenhuma palavra dos nossos lábios.
visto que é importante. E a nossa cabeça fica ali fermentando, aí vem as dúvidas, vem as palavras dos ateus, de pessoas que não acreditam em Deus, e parece que aquilo vai se acumulando na nossa alma, aquilo vai pesando na nossa fé. Eu sei o quanto é difícil olhar para minha casa, olhar para a minha família e se perguntar, meu Deus, cadê o Senhor que não age? Parece que o Senhor está surdo, cego, insensível à nossa dor. Também sei que não é fácil, às vezes, você ir à igreja e ouvir que tal herói da fé não reclamava, que tal herói da fé não fazia conforme a gente faz. E às vezes sem nem entender que essas fases são importantes para o nosso crescimento, por mais que doa, por mais que nos machuque, por mais que gere insatisfação, incredulidade ou qualquer outra coisa, e lutar contra isso é a coisa mais difícil que tem. Pensar em abandonar a igreja, de parar de ler a Bíblia, de ministrar na vida de outras pessoas, passa pela nossa cabeça. E muitos, por não entenderem isso, acabam desanimando, e eu compreendo que não é uma tarefa fácil. E é por isso que Deus colocou mais uma vez no meu coração de falar sobre oração, para ministrar o seu coração, para dizer que não importa o tempo, Deus está trabalhando em nosso favor. Não importa se Ele irá nos atender ou não, mas alguma coisa será transformada na nossa caminhada. Algo de maravilhoso está por acontecer, porque nós estamos verbalizando, Senhor, eu preciso disso. Senhor, eu careço daquilo. Mesmo que eu não esteja vendo nada acontecendo, eu não posso parar de adorar. Eu não posso parar de invocar. Eu não posso deixar de buscar o meu Senhor. Porque eu sei que alguém vai bater na minha porta mais cedo ou mais tarde. Eu sei que alguém vai se compadecer da minha dor e eu verei a boa mão de Deus agindo na vida daqueles que me ajudam, como diz o Salmo 118. O Senhor é por mim entre aqueles que me ajudam. Eu também sei que essa fase difícil é para mim valorizar as pessoas que estão ao meu lado. É para mim olhar no círculo que me rodeia e saber quem de fato está me ajudando e a quem amanhã depois eu preciso ajudar. Que eu preciso, como um pastor, como um pai, como um cidadão, olhar as situações em todas as direções e saber que o que eu estou passando é para o meu aprimoramento. É para mim valorizar aquele pedacinho de pão. É para mim valorizar aquele momento com a minha família. É para mim valorizar as pessoas que estendem a mão para a minha vida. Olhar para as pessoas que talvez tenham a mesma necessidade que eu. Talvez eu tenha mais que eles e não estou fazendo nada a favor deles. Porque a minha dor, ela vai ser aliviada, ela vai ser curada. Mas para qual objetivo? Para me ensoberbecer, para me orgulhar? Não. É para que eu tenha uma visão mais apurada para o meu próximo. É para que eu tenha uma audição mais apurada, mais afinada, para alguém que pode estar clamando a mim, em outras palavras, e eu não estou conseguindo identificar o seu clamor. É às vezes olhar para alguém, afinar minha visão, ter uma visão de raio-x, e quando eu ver alguém sorrindo, identificar que talvez naquele sorriso está um grito de socorro e eu não estou ouvindo. Então a minha dor é compartilhada com a dor de muitas outras pessoas. A minha necessidade é a necessidade de milhões de outros brasileiros. Que a minha batalha é a batalha talvez diferente dos ucranianos. Mas não quer dizer que alguma coisa na minha vida esteja sendo destruída. Que algum inimigo está me bombardeando, está querendo a minha derrota. E eu preciso estar de pé, como você precisa estar de pé. Para tudo a um tempo determinado
para que aconteça para aqueles que estão debaixo dos céus. Há um tempo determinado. Esperemos com paciência pelo Senhor, porque a vitória pode vir através dessa mensagem que eu estou te dizendo. Ou melhor, que eu estou ministrando na sua vida. Ou talvez pode vir daqui a 10 anos. E essa palavra é para te fortalecer. Da mesma forma que eu estou sendo fortalecido pela palavra de Deus, pelas orações, pelo meu desabafo, pelas minhas dúvidas, pelas minhas incredulidades jogadas aos pés do Senhor, como disse aquele pai que queria que Jesus curasse seu filho, ajuda-me na minha incredulidade. Ajuda-me na minha falta de fé, como Pedro, no momento que estava andando sobre as águas, ficou com medo por conta do som, do vento, da tempestade e começou a naufragar, mas a boa mão do Senhor Jesus foi estendida para ele para levantá-lo daquele momento. Mas Deus não privou do naufrago. Ele teve que naufragar, clamar ao Senhor para que o socorresse. Essa é a minha primeira palavra desse estudo, dessa ministração a respeito da oração e da sua importância. Pai Santo, no nome do nosso Senhor e Salvador Yeshua HaMashiach, eu estendo as minhas mãos, Senhor, sobre a vida desse meu irmão, dessa minha irmã, cujos problemas eu não sei quais elas estão passando, mas eu sei que o Senhor é conhecedor. Eu sei que elas já clamaram. Algumas, Senhor, já se desesperaram, perderam a sua fé, até, meu Deus, te abandonaram, porque não souberam, porque não tiveram ninguém para orientá-las. E através desse vídeo, através dessa mensagem, eu creio que o Senhor está trazendo resposta, consolo, conforto para a vida desse meu irmão, dessa minha irmã, dessa família. Age, meu Senhor, agora curando, abrindo esta porta de emprego, trazendo solução financeira, um milagre financeiro. Traz, meu Senhor, um milagre familiar. Um milagre, Senhor, que recupere essa família, que traga à existência algo bom da tua parte, em nome de Jesus. Amém. Seja abençoado em nome de Jesus.